Oi! Olá, está no ar a 7ª edição do Conexão Matemática. Fotografia e matemática é o tema da entrevista de hoje, com o professor Hudson Costa. As notícias do curso de matemática da UVA também são destaques. E também veremos uma oportunidade de ganhar muito dinheiro através da matemática. A matemática não só move como mede o mundo, e para grandes distâncias, os aparelhos de medição são essenciais. Medir distâncias sempre foi de interesse da humanidade. Para exércitos como os de Alexandre, estimar quanto tempo levariam até chegar ao inimigo podia ser a diferença entre a vitória e a humilhação. Alexandre contava com profissionais chamados bematistas, que mediam as distâncias percorridas usando os próprios passos. As distâncias registradas eram tão precisas que alguns historiadores especulam que já havia algum tipo de equipamento mecânico para auxiliá-los. Odômetros existem desde a antiguidade, mas o primeiro registro é o de Vitrúvio, que se baseava em engrenagens que contavam o número de voltas de uma roda e multiplicavam pela distância que ela percorria a cada volta. Os odômetros mecânicos que equipavam veículos automotores até alguns anos atrás ainda utilizavam o mesmo princípio. Hoje, estão sendo substituídos pelos odômetros digitais, que em vez de engrenagens utilizam pulsos elétricos. Neste semestre, mais uma turma ingressou no curso de licenciatura em matemática da UVA. Suiane Virgínia conversou com um dos novos estudantes. Confira. A entrada na universidade é um marco na vida de muitos jovens. Apesar dos incentivos, o número de adultos matriculados no ensino superior no Brasil ainda é cerca de 3 vezes menor do que em muitos países na Europa. Estivemos com o estudante Paulo Vitor Oliveira de Araújo, recém-ingresso no curso de matemática da UVA, para conversar sobre as expectativas e anseios dos jovens estudantes. Olá pessoal que assiste ao Conexão Matemática. Estou ao lado do estudante Paulo Vitor Oliveira de Araújo, recém-aprovado no último vestibular da UVA e hoje estudante do primeiro período do curso de licenciatura em matemática. Olá Paulo Vitor. Por que você optou prestar vestibular para matemática? Desde o ano passado que eu estava meio na dúvida para que eu ia fazer vestibular, eu tinha 2 opções, ou ciências contábeis ou física, mas aí eu refleti melhor e eu percebi que desde criança meu sonho era se tornar um professor. Aí então eu decidi optar por matemática e claro que um curso de licenciatura, já que eu quero ser professor. Quais as suas expectativas em relação ao curso de licenciatura em matemática? Abrangei meus conhecimentos matemáticos, claro, e como é um curso de licenciatura, meu sonho é também aprender um pouco mais sobre a carreira acadêmica de um professor, para que eu possa me tornar um bom profissional na área da educação. O que representa para você e sua família cursar o ensino superior, em especial licenciatura em matemática? É algo importante porque desde novo que eles me apoiam nos estudos, querem que eu siga uma carreira exemplar e que eu sirva de exemplo para meus irmãos mais novos. E para mim também é muito mais importante ainda porque como no mercado de trabalho hoje é muito mais difícil arranjar espaço no mercado profissional, eu quero me aprimorar mais ainda para que eu possa ser um bom competidor no mercado de trabalho. E em relação à matemática, eu sempre gostei de matemática, sempre amei os números, sei que aqui não vai ser fácil para eu me aprimorar, mas estou aqui para encarar esse desafio. O primeiro encontro da linha de Educação, Currículo e Ensino do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará foi realizado nos dias 22 e 23 do último mês de julho. O curso de Matemática da UVA esteve presente com a apresentação de 5 trabalhos. Relatos de experiência do PIBID, trabalhos de iniciação científica e discussão sobre a formação de professores de matemática foram os temas abordados por estudantes e professores do curso de licenciatura em matemática da UVA no primeiro Enlace. Ao todo, foram 8 trabalhos aprovados e 5 apresentados.
Olá, Jonas. O que significa ENLESE? O ENLESE é o Encontro da Linha de Educação, Currículo e Ensino. Foi a primeira edição da Faculdade de Educação da UFC, cujo objetivo era proporcionar um diálogo entre estudantes e professores de curso de pós-graduação da área de ensino. Como foi sua participação no ENLESE? Infelizmente, eu não pude participar completamente desse evento. Participei apenas nas comunicações científicas. Apresentei um trabalho sobre a importância a contribuição do PIBID na formação docente, especificamente relatando as minhas experiências adquiridas ao longo das atividades propostas pelo PIBID. O que você viu de diferente nesse evento que mais chamou sua atenção? Os diversos trabalhos apresentados no evento, com todas as suas abordagens e metodologias diferentes, as discussões ocorridas ao longo dos relatos de todos os que estavam ali, isso com certeza foi bastante construtivo para todos os que estavam ali presentes. Quais as contribuições desse evento para a sua formação? A experiência por poder participar de um evento como esse e, sobretudo, a socialização, né, que nos permitiu uma troca coletiva de conhecimentos adquiridos ao longo do evento. Como em qualquer manifestação artística, a fotografia tem uma estreita relação com a matemática. O Conexão Matemática esteve com o professor e fotógrafo Hudson Costa, que fala um pouco mais sobre essa ligação. Professor do curso de computação da UVA e fotógrafo respeitado, Hudson Costa é sobretudo um amante das artes. Ele nos fala sobre como a matemática influencia na fotografia. Quando se começa a fotografar, quando você está aprendendo os fundamentos da fotografia, de imediato você tem que ter contato com algumas relações matemáticas. No caso, por exemplo, toda lente de câmera possui um dispositivo chamado diafragma. O diafragma ele serve para controlar a quantidade de luz que vai sensibilizar o sensor, no caso de câmeras digitais, ou o filme, no caso de câmeras analógicas. Essa relação de quantidade de luz que entra pela lente, né, é dada através de um número, que nós chamamos de número F. A escala, se não me falha a memória, é uma escala logarítmica. Então você tem 1.0, 1.2, 1.8, 2.8 e assim sucessivamente. O tempo do obturador, ele também é medido através de números, né? Você pode ter um obturador que fica aberto durante 1 segundo, ou 1/2, 1/10 avos, 1/20 avos e assim sucessivamente. Dependendo do tipo de equipamento, você vai ter um obturador que pode ficar aberto até por 1/4000, ou seja, 4.000 avos de segundo. A sensibilidade disso é um outro fator importante, né, que também é representado numericamente. Todo e qualquer equipamento fotográfico digital vai ter a sua sensibilidade ISO. Vai variar de equipamento para equipamento. Nós temos sensibilidade ISO 100, 200, 400, 800, 1000, 1200 e geralmente é nessa proporção. O fotógrafo, quando ele está começando os estudos dele, ele tem que controlar essas 3 variáveis para fazer uma boa fotografia, que é o que a gente chama de uma boa exposição. Além da boa exposição, numa fotografia você tem que ter uma boa composição. O bom fotógrafo ele tem que colocar dentro do quadro os elementos dispostos e organizados de maneira harmônica. Uma das regras que a gente aprende bem no início da fotografia, quando se está dando os primeiros passos, é a chamada regra dos terços. Vamos imaginar que eu tenho aqui essa fotografia. Então aqui eu tenho um terço inferior, aqui o terço médio e o terço superior. Além da regra dos terços, a gente também tem a regra dos pontos áureos, né? A regra dos pontos áureos seria mais ou menos uma complementação da regra dos terços. Na regra do ponto de ouro, você também divide verticalmente, certo? E é o que é que acontece? Nós vamos encontrar na interseção das linhas horizontais e verticais os chamados pontos áureos. Esses pontos áureos eles estão diretamente relacionados com aquela história da proporção áurea, que na natureza a gente encontra em diversos exemplos. Fotografia ela é ciência, então fotografia é ato pensado. É importante que você trabalhe dentro de um rigor técnico e um rigor científico, né? E esse rigor, quem nos dá é justamente a matemática, através desses cálculos, do conhecimento das relações de composição. Eu quero aqui agradecer a essa oportunidade, esse convite que vocês me fizeram. Espero poder contribuir mais vezes com o projeto de vocês, ok?
E parabenizar ao pessoal do LAVID, né, por essa iniciativa, e espero que o projeto continue por muito, muito tempo. Quem disse que não é possível ficar milionário através da matemática? Um empresário americano oferece $1 milhão para quem resolver um certo probleminha. Se A elevado a x mais B elevado a y é igual a C elevado a z, onde A, B, C, x, y e z são inteiros positivos e x, y, z maiores que 2, então A, B e C possuem um fator primo comum. Este problema, conhecido como conjectura de Biot, surgiu quando o empresário e matemático autodidata Andrew Biot estudava generalizações do último teorema de Fermat, nos anos 90. Em 1997, Biot ofereceu $5 mil de prêmio para quem resolvesse o problema. Em 2013, o prêmio já chega a $1 milhão. Na 54ª Olimpíada Internacional de Matemática, realizada em Santa Marta, Colômbia, o Brasil conquistou 3 medalhas de prata, 1 de bronze e 2 menções honrosas, o que lhe valeu a 28ª colocação. A China foi a vencedora desta Olimpíada. Já na Bulgária, no início do mês de agosto, um grupo de 18 estudantes de instituições brasileiras participou da 20ª Competição Internacional de Matemática para estudantes universitários. O Brasil participa desta competição desde o ano 2000 e já conquistou 99 medalhas. Vem aí o segundo ciclo de reflexões do PIBID de Matemática UVA. O Conexão Matemática esteve com o professor Márcio Nascimento, que nos passou mais detalhes. Com o intuito de promover reflexões e discussões acerca da docência, o subprojeto de matemática do PIBID UVA mais uma vez realizará encontros entre estudantes e professores. Bom, o ciclo de reflexões do PIBID ele é destinado não só aos alunos que participam do subprojeto de matemática, mas também a todos os estudantes do curso e professores da região que queiram falar um pouco sobre a formação do professor de matemática. Esse ciclo, assim como o primeiro que aconteceu no semestre passado, é composto por 4 encontros, sempre na primeira quinta-feira de cada mês e à tarde. Cada encontro desse ele é conduzido por uma equipe de estudantes bolsistas, que são divididos em escolas aqui da região. E nesse semestre a gente vai discutir assuntos como interdisciplinaridade, como ensinar matemática para crianças que têm algum tipo de necessidade especial, também a importância da leitura para o professor de matemática e também refletir um pouco sobre as avaliações externas e o impacto que elas têm causado atualmente no ensino. Então, quem quiser participar, o ciclo é aberto a todos que queiram discutir algum aspecto ligado à formação de professor, em especial de matemática, e aos que se interessarem podem procurar mais informações no site do PIBID, que é dentro da página do curso de matemática, que é matemáticauva.org/PIBID. E por hoje é só. Acesse o nosso canal no YouTube. Até breve. Tchau!